Bom dia, boa tarde, boa noite, professor João Lara na área, professor do Discursivo na Prática. Hoje estamos aqui para analisar um edital, que é uma oportunidade sensacional do ano de 2024. Uma oportunidade talvez a melhor da área de controle no ano, que é o concurso do TCE Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o cargo de auditor de controle externo. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco a apresentação com vocês para a gente analisar esse edital e entender como vai vir essa prova. Bom, então tá aí, TCE Paraná, análise do edital do Discursivo na Prática para o cargo de auditor de controle externo. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Lara, sou auditor federal de controle externo no TCU, também sou professor discursivas de direito administrativo e de controle externo, e já tive algumas aprovações aí na área de controle. Então, passei do TCE de Minas Gerais, passei no Ministério Público de Contas do Pará, tanto para o cargo da especialidade de direito quanto para o cargo da especialidade de controle externo. Fui aprovado e nomeado também no concurso do TCE no Rio de Janeiro, auditor de controle externo, onde eu trabalhei 2 anos lá. Além disso, passei no TCE Santa Catarina como auditor de controle externo e, mais recentemente, eu estou há 1 ano como auditor federal de controle externo no TCU. Então, vocês podem ver aí que todas essas aprovações eu fui, de fato, nomeado. Então, eu tenho um pouquinho de experiência nessa área para falar com vocês. Então, a ideia aqui é dar uma analisada no edital e passar um pouquinho das estratégias que eu teria se tivesse no lugar de vocês, que com certeza eu sou suspeito para falar. Eu adoro tribunais de contas, sempre estudei focado nos tribunais de contas, e certamente, se eu tivesse nessa caminhada concurseira atualmente, o TCE Paraná seria um objeto de desejo, sem dúvida, porque é um órgão que a gente vai ver, não só a remuneração, ela é muito boa, mas para mim, né, eu estou dentro do mundo aí da área de controle, dos tribunais de contas, então eu vivo, né, a atividade, fim, né, do controle externo, e vejo o TCE do Paraná como uma referência técnica também. Então, além de ser um órgão que remunera muito bem, você vai trabalhar num órgão que tem uma referência técnica, tem vários trabalhos, né, tem uma estrutura ali, a escola de contas é bem boa, então eles dão muitos cursos, é realmente uma referência técnica no meio dos tribunais de contas subnacionais, tá bom? Então, vou seguir aqui com a apresentação. Em relação aos cargos e às vagas, a gente tem, então, o auditor de controle externo, mas no caso do TCE do Paraná, como alguns outros, né, tribunais de contas, ele se divide em especialidades. E não existe, então, nenhuma especialidade ou nenhum cargo específico que aceite qualquer área de formação. Isso é um problema para uns, mas uma solução, né, e um benefício muito grande para outros. Por quê? Eu já tive a experiência, né, tanto de fazer concurso para tribunais de contas que exigiam qualquer área de formação, então o cargo de controle externo, que é o cargo geral, e fiz alguns outros concursos para a minha especialidade, que foi o direito. E certamente diminui muito a concorrência quando você vai competir apenas com quem é formado na mesma especialidade que você. Então, se a pessoa tem a mesma formação que você, é claro que esse grupo é muito menor do que o grupo dos cargos, né, dos concorrentes ao cargo geral, tá bom? Então, saiba que, infelizmente, se você não tem uma dessas formações, administração, contabilidade, economia, engenharia, TI ou direito, você não vai poder focar nesse concurso. Mas se você tem uma dessas, saiba que é uma oportunidade de ouro para você entrar num cargo público excelente e não é que a dificuldade é menor, né? É muito difícil de falar isso. Só que, com certeza, em termos de competitividade, o concurso específico, ele traz benefícios, porque você tem uma competição apenas com a sua área de formação. Tá? Então, aqui a gente tem vagas, uma para a área administrativa, duas para contábeis, uma para economia, duas em engenharia, uma para informática e três para a área jurídica da galera do direito. Em relação à remuneração, simplesmente começaremos aí com R$ 22.460,20. Esse valor é dividido em investimento básico e a verba de representação. Além disso, tem o auxílio de alimentação para todo mundo, de quase R$ 2.000, ou seja, já vai para quase 22, já vai para quase R$ 25.000 brutos, né, de remuneração inicial. É uma carreira muito boa. E como eu disse, não só a remuneração. O TCE do Paraná, ele é um órgão referência no âmbito dos tribunais de contas. Então, você vai receber muito bem e vai estar com pessoas com grande sabedoria e condição técnica de fazer trabalhos excelentes. Então, eu acho que isso é muito relevante na hora de decidir qual concurso que a gente vai fazer. Não só a remuneração, claro que a remuneração conta muito, é ótimo, mas a atividade, que com certeza o auditor de controle externo, eu sou suspeito para falar, mas é uma atividade muito interessante ser exercida, né? Você defender o bom uso do recurso público, você ajudar a aprimorar a administração pública, a gestão dos recursos, as políticas públicas, enfim, certamente é uma função
bem legal, e mais ainda se você trabalha num órgão que te propicie fazer coisas legais dentro dessa função. Com certeza o TCE Paraná é um desses órgãos. Então aí ainda tem o auxílio saúde, que vai de 1.100 a 3.000 reais, aí vai depender da idade, né? Tem uma escala ali, mas ali se você tem 24 a 28 anos é 1.100, e aí vai subindo conforme os graus, as faixas etárias ali. Então, além disso, se você tem filho, tem um auxílio creche aí de mais 1.000 reais, ou seja, tranquilamente ali vai passar 25.500 a sua remuneração bruta inicial, tá bom? Relação ao concurso, ao cronograma do concurso, dia 23, né, na última quinta-feira, saiu o edital. A partir de segunda-feira, dia 27, começa as inscrições, até dia 18/6. Então, não é um período tão grande de inscrições, tome cuidado, né? Vão ser 3 semanas aí de inscrições. Então, faça de uma vez se puder. Se não puder pagar já de imediato, coloca na agenda. Não esqueça, a gente vê muitos casos de gente que está estudando afinco para o concurso, mas acaba esquecendo a inscrição. Parece muito distante, mas não é. E aí, dia 10 e 11 de agosto, teremos as provas. Dia 10, no sábado, as provas objetivas, e dia 11, no domingo, as provas discursivas. É bom fazer uma observação aqui, que essa data foi mudada inicialmente, né, na quinta-feira saiu o edital. O Sebrasp previa que as provas seriam no final de semana do dia 17 e 18, sendo que, na mesma hora, praticamente, que saiu o edital, o CNU publicou a nova data do seu concurso, que seria no dia 18. Então, em acordo, né, do TCE Paraná com o Sebrasp, acho que mais por uma questão de logística ali da cidade, de achar lugares para escolas para fazer a prova, o Sebrasp preferiu, né, republicar e alterar a data, então antecipou em uma semana. Então, nos dias 10 e 11 de agosto, teremos as nossas provas. E como é que serão essas provas? Então, no dia 10, à tarde, você vai ter 5 horas para fazer 100 questões, então vai ser a prova objetiva, apesar de ser o Sebrasp, é no modelo, né, de múltipla escolha. Então você vai ter 100 questões para fazer em 5 horas, são 3 minutos por questão, então é um prazo razoável e não, acho que não tem, o Sebrasp tem, em regra, um, uma propensão a fazer umas questões mais objetivas mesmo, né, nas questões de múltipla escolha. Agora, é bom ficar atento, o último concurso do TCE Paraná, que aconteceu em 2016, tiveram questões bem difíceis. Provavelmente, se você já estuda para área de controle, se você já estuda as questões do Sebrasp, você já se deparou com algumas questões do TCE Paraná. Eu lembro na época que eu estudava, foi um concurso realmente fora da curva, assim, em nível de questões. A gente vê, isso acontece muito, né? Pega um concurso do TCE Paraná, as questões do TCU, as questões do TCDF, normalmente são questões que puxam um pouco mais. Então, existe esse acordo entre, normalmente, o órgão e a banca para puxar mais o nível do concurso. É normal acontecer e é possível, como aconteceu em 2016, que veio uma prova bem difícil, tá bom? Então, no sábado, à tarde, vai ter 5 horas para fazer as 100 questões, e no domingo, você vai ter, também no turno da tarde, 4 horas e meia para fazer 4 questões de 15 linhas, e um parecer de até 60 linhas. Um parecer ou uma instrução. Eu posso até adiantar um pouquinho, explicar um pouco mais sobre a diferença, né? O que seria isso, parecer e instrução, mas a gente, no nosso curso, tem uma aula que explica um pouco melhor. Não precisa ter medo, né? Você estuda para área de controle, provavelmente está acostumado. Nada mais é, tanto parecer quanto a instrução, é uma peça de natureza técnica fundamentada, que você vai ter que seguir ali um roteirinho eventualmente, mas não tem nenhum mistério e nenhuma dificuldade maior, não. A gente explica bem direitinho no curso e é importante treinar, de toda forma. Esse é o principal. Mas não tem muito mistério, não precisa ficar com medo. Muita gente mandou mensagem, o que seria essa instrução? Porque parecer é até comum, né? No último edital, em 2016, veio apenas o parecer. E agora, eles inseriram a instrução. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. E então eu vou só detalhar o seguinte: de 4 horas e meia para fazer as 4 questões de 15 linhas e um parecer de 60 linhas, você vai considerar que você vai gastar metade do tempo para as questões e metade do tempo para o parecer ou para a instrução. Então você vai dividir por linha, você vai escrever 120 linhas, então 60 linhas na primeira metade do tempo, 2 horas e 15, e o resto das 60 linhas, que seria a instrução ou parecer, na segunda metade do tempo. É bom você calcular, né? Então, basicamente, você vai ter ali 33 minutos, né, para fazer cada questão, e vai ter 2 horas e 15 para fazer a sua instrução ou parecer. Na hora dos treinamentos, é muito importante você cronometrar, ter uma noção, né, de quanto tempo você está gastando. É um tempo razoável, não acho que é um tempo que vai te dar tanto problema assim, mas tem gente que tem dificuldade com o tempo. Então, o importante é você treinar, para ver se você está no rumo certo, num tempo, fazendo os textos num tempo condizente. A gente, durante o curso, fala muito sobre, né, o rascunho eficiente, sobre um esquema, né, eficiente, na verdade, e ao invés de fazer o rascunho do texto inteiro, com certeza isso facilita muito. Caso você queira fazer rascunho de todas as questões e do parecer ou da instrução, aí você tem uma chance considerável de se embananar com o tempo, beleza?
Então vamos seguir aqui. Número de discursivas corrigidos, você vê que o número de vagas ele é pequeno, né? Isso é normal, né, nos concursos, principalmente na área de controle também. É, os tribunais preferem não se vincular, né, o número de vagas que ele tem a obrigação de nomear, mas o número de correções discursivas indicam, né, um número de nomeação maior. Então, você vê que a área de contábil e engenharia são 120 questões corrigidas, 120 candidatos que vão para a correção, na área jurídica, mas ainda 178, e as demais áreas com 60. Então, mesmo nas áreas que têm menos correção, é um número considerável, né, considerando que é um concurso por especialidade. Então, pô, serão 60 administradores que estudam para o Tribunal de Contas com a correção da discursiva. Com certeza, assim, é uma possibilidade muito grande. Se você está em dúvida, de abraçar ou não esse projeto da CE Paraná, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa. E aí, como a gente viu lá atrás, as questões, é, das quatro, duas vão ser de conhecimentos gerais e duas de conhecimentos específicos. E o parecer e a instrução, ele pode ser tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos. E eu vou além. Lendo o edital, me parece, né, fazer mais sentido que o parecer ou a instrução venha dos conhecimentos gerais do que dos conhecimentos específicos, tá? Claro, não sei se em todas as especialidades, mas é bem possível que a maioria ou boa parte venha dos conhecimentos gerais. Por quê? Nos conhecimentos gerais estão as matérias mais afetas ao controle externo. Então, são as matérias que a gente mais usa ali na hora de fazer as instruções, na hora de fazer os nossos trabalhos como auditor de controle externo. Então, tá ali direito administrativo, que vai ter as licitações, concessões, as regras de aposentadoria, pensão, então jurisprudência ali de pessoal que é muito cobrada na área de controle, parte de auditoria governamental, parte de administração financeira orçamentária, LRF. Então, assim, esses assuntos que são os assuntos mais quentes, né, os assuntos que, de fato, você mais tem contato lá na prática do dia a dia do auditor, e que normalmente se cobra, né? A gente tem uma aula específica aí sobre o histórico de temas da área de controle no nosso curso, e aí mostra que muitos desses temas são os preferidos das bancas, exatamente porque são os temas mais afetos à atividade do auditor. Então, por isso são os mais importantes na hora de se fazer o concurso. Então, a gente vê aqui, os conhecimentos gerais tem português, constitucional, administrativo, controle externo é outro também, que com certeza pode cair aí no parecer, ainda que não seja exatamente, né, o tema central do parecer, mas certamente os conhecimentos do controle externo vão ter que permear ali seu parecer, a sua instrução. E aí, auditoria governamental, AFO, administração geral e pública e raciocínio lógico. Então, essas 8 matérias aí de conhecimentos gerais. Além disso, conhecimentos específicos, aí vai dividir por área, né? Então, na área administrativa, administração e estatística, na área contábil, contabilidade geral, contabilidade pública, matemática financeira e estatística. Na área econômica, aí tem várias matérias, né? Tem uma matéria de economia do Paraná específica, economia brasileira, microeconomia, macroeconomia, economia do setor público, sistema financeiro nacional, avaliação econômica de projetos e ativos. Muito importante essa última matéria aqui. A gente, no Tribunal de Contas, trabalha muito com avaliação de projetos. Então, hoje em dia, as parcerias público-privadas e as concessões, né, estão bem em destaque. Então, essa avaliação dos projetos de investimento tem sido uma pauta bem importante nos tribunais de contas. Então, para quem vai fazer a área da economia aí, vamos ficar de olho. Para a galera da engenharia, temos aqui obras, planejamentos, novas fiscalização, legislação, que aí vai ter alguma parte também de licitação ali misturada, obras de edificações, obras hídricas e saneamento básico e obras rodoviárias. E por fim, na área jurídica, você vai repetir alguns dos conhecimentos dos conhecimentos gerais. Então, os conhecimentos específicos a gente vai ter administrativo de novo, constitucional de novo, financeiro de novo, porque muita coisa já está em AFO. Aí, além disso, tem direito previdenciário, direito penal, direito civil, processual civil e direito tributário. Então, é o edital mais robusto aí, em termos de conhecimento específico, o edital do direito. Aqui eu trouxe um exemplo, tá, do último concurso, e previ apenas o parecer. Então, eu trouxe um exemplo para vocês verem o que seria um parecer, mas antes eu quero falar um pouquinho do que é uma instrução, o que é um parecer, né? O que é essa peça que será cobrada. Bom, a instrução, é, uma instrução processual, seja de um processo, né, administrativo, um processo judicial, um processo de controle externo, é o momento que você coleta provas, você analisa documentos, você instrui o processo, né? Você é, implementa as técnicas de evidenciação, você analisa documentos, analisa testemunhas, escuta testemunhas, conversa no caso do processo judicial, com o réu, com o requerente, com o requerido, você ouve as partes. Então, a instrução é todo esse delineamento do processo que subsidia a decisão final. Então, a instrução é a criação, é o preenchimento, né, do processo.
E nos tribunais de contas, essa instrução ela é feita pelo corpo técnico, ou seja, pelos auditores. Então, criou-se, né, um termo de instrução como documento basicamente é um termo genérico de toda manifestação no auditor de controle externo em um processo dentro do Tribunal de Contas. Então, se o auditor de controle externo está se manifestando ali, analisando alguma coisa, analisando um documento, ou fazendo um relatório de auditoria, ou fazendo até um parecer, isso é conceitualmente, né, chamado de instrução. Então, instrução é o documento por meio do qual o auditor de controle externo vai se manifestar no processo. Então, vai chegar, sei lá, um caso lá, uma denúncia, com várias coisas, provas, documentos para serem analisados, e antes do conselheiro, né, decidir sobre a procedência ou não dessa denúncia, o auditor de controle externo vai dar a sua opinião. E a sua opinião ela é feita por meio de uma instrução. Basicamente é isso. É porque existe variação, a depender de Tribunal de Contas, de nomenclatura. Então, tem Tribunal de Contas que não usa instrução, ele usa só as nomenclaturas específicas. Então, vai ter um parecer, vai ter um relatório de auditoria, vai ter relatório de monitoramento, vai ter um relatório de acompanhamento, vai ter uma informação. Enfim, isso não vai mudar muito para a gente. A gente precisa só saber que instrução é o documento pelo qual o auditor de controle externo vai se manifestar num processo que chega no Tribunal de Contas. Então, basicamente, o fato de eles escreverem parecer ou instrução não muda muito. Porque o parecer é uma das formas de instrução. Então, dá para considerar a instrução como uma peça de natureza técnica, voltada aos tribunais de contas. E aí, qual que é o modelo que a gente tem que seguir? No curso eu explico melhor, né, claro, mas basicamente é uma estrutura até parecida com o parecer. Você tem que ter uma estrutura que tem três coisas essenciais. É um relatório, que é uma introdução, que na verdade é uma síntese dos fatos. Então, tanto o parecer como uma instrução, ele vai ser baseado num caso concreto ali. Então, a banca vai te dar uma situação hipotética e você vai pegar a situação e vai resumi-la ou reescrevê-la de alguma forma para relatar essa sua instrução. Então, assim, ou o seu parecer. Tanto no parecer quanto na instrução vai ter uma síntese dos fatos. Depois disso, vai ter uma análise, né, que é a fundamentação, tanto na instrução quanto no parecer. E aí depois tem uma conclusão. No parecer, essa conclusão é basicamente pela legalidade, pela ilegalidade, pela regularidade ou pela irregularidade, pela possibilidade de aplicação ou pela não possibilidade de aplicação. O parecer ele tem que ser apenas conclusivo. Já a instrução, ela, em regra, tem que ter os encaminhamentos. Então, além da conclusão ali, da fundamentação, você vai ter que encaminhar, você vai ter que propor algumas coisas. Então, é bem parecido, por exemplo, se você já fez, teve contato com um relatório de auditoria. No relatório de auditoria, com base, né, do que foi levantado na auditoria, você faz os seus encaminhamentos. Então, você vai propor uma audiência, você vai propor uma multa, você vai propor, eventualmente, arquivamento dos autos, você vai propor a citação do gestor. Então, assim, a diferença principal entre o parecer e a instrução, embora o parecer seja, né, eu considero que o parecer seja uma espécie de instrução, no parecer você não vai dar nenhum encaminhamento. No máximo você vai encaminhar para apreciação superior. Esse seria o seu encaminhamento do parecer. Enquanto isso, na instrução, de forma genérica, tá? Porque a instrução eu estou considerando aqui de maneira genérica. Você vai propor alguma coisa, você vai dar um encaminhamento a depender do fato que for analisado. Então, esses exemplos que eu dei, você vai utilizar na sua prova a depender de como se apresentarem os fatos e as fundamentações. Tá? Então, essa é uma diferença rápida aqui entre os dois. De toda forma, o mais importante é você ler o comando da questão com muita calma. Isso porque é possível que a banca traga uma estrutura previamente estabelecida para ser seguida. Então, a gente tem um exemplo, até que a gente mostra um pouco no curso, do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para auditor de controle externo, foi até um concurso que eu prestei. E aí, para o cargo da área geral de controle externo, o SEBRASP exigiu que os candidatos seguissem uma estrutura previamente montada de um parecer. Então, assim, o edital previa uma peça de natureza técnica e o comando da questão foi uma estrutura definida de um parecer. O que isso significa? Significa que um parecer é uma espécie, né, de uma peça de natureza técnica, assim como o parecer ou, eventualmente, um relatório de auditoria, eles são considerados espécies de um termo genérico chamado instrução. Ou seja, é possível sim que na sua prova venha uma dessas peças de maneira específica. Mas se vier, provavelmente o Sebrasp vai colocar uma estrutura para você seguir, tá? Então, basicamente, vai ter duas opções. Ou ele vai pedir a instrução de maneira genérica, faça uma instrução, e você vai ter que seguir apenas aqueles três grandes blocos: síntese dos fatos, análise e fundamentação, e conclusão com encaminhamentos. Essa é a parte geral, se for pedido de maneira genérica. Ou então, olhando o comando da questão, o Sebrasp vai pedir uma estrutura estabelecida e pode até exigir
um tipo específico de teste técnico, ou um tipo específico de instrução. Ele pode falar um relatório de auditoria, ou um relatório de acompanhamento, de monitoramento, enfim. Seja lá o que ele falar, essa estrutura básica é a mesma, e você vai olhar no enunciado se é preciso escrever alguma coisa específica. Então, assim, se o enunciado vier, coloque título, faça um relatório, você vai seguir estritamente o que o enunciado mandar, beleza? Aqui a gente tem o exemplo da questão que foi o parecer do último concurso, né? No último concurso, como eu já mencionei também, houve a previsão apenas do parecer, né? Não tinha essa previsão de instrução. Ocorre que, na verdade, eles ajustaram, né? Fica tecnicamente bem mais certo você colocar a instrução, porque o auditor de controle externo ele faz muito mais instrução que parecer, né? Então, o parecer basicamente é feito pela galera da área jurídica, ali, se está no setor, na assessoria jurídica do tribunal ou no Ministério Público de Contas, enfim. Os auditores que trabalham no controle externo, na área fim do órgão, normalmente fazem instrução, e seja por meio de informações, seja por meio de relatório de auditoria, é, é muito mais assertivo do ponto de vista prático, né, da profissão, a, a cobrança de uma instrução do que de um parecer, tá bom? E aqui, então, assim, eu trouxe só de exemplo para vocês verem que não tem mistério, né? Inclusive, mesmo parecer, ou se vier algum outro tipo de instrução, é, são basicamente uma questão de caso concreto. Então, é uma questão de estudo de caso, que ele vai te dar a banca vai te dar uma situação hipotética aqui e vai pedir para você analisar, bem no padrão do Sebrasp. Então, ele vai colocar os tópicos aqui. Eu não trouxe o espelho, né, o padrão de respostas aqui, mas para vocês terem uma ideia, nesse parecer aqui, que era da área de contábil, o padrão de respostas basicamente é a resposta dos três tópicos. Uma diferenciação do, de uma estrutura de parecer, por exemplo. Por outro lado, como a gente fala no curso, recentemente teve uma prova da NTT, que cobrou um parecer. E no padrão de respostas, eles acabaram criando um quesito dentro da nota de conteúdo, sobre uma forma do parecer, que ele teria que ser conclusivo. Então, não adiantava só responder o que estava pedindo ali, mas você teria que cumprir o requisito do parecer ser conclusivo. Então, por isso a importância. É claro que, a princípio, é mais importante você responder o conteúdo, mesmo se você não souber a forma ali da peça técnica específica. Provavelmente você vai atingir um número de pontos legal. Mas é possível que a banca coloque na nota de conteúdo, ou seja, nos quesitos avaliados ali na nota total de conteúdo, algum quesito que vai cobrar, na verdade, a forma do parecer. Então, fica atento nisso. Mas, quais são esses requisitos? Basicamente é aquilo que a gente falou. Faça um relatório que seja uma síntese dos fatos. Então, você relata o que está se falando nessa instrução, nesse parecer. Você faz a análise e a fundamentação, ou seja, você faz o cotejamento entre os fatos e a legislação, a jurisprudência, as normas aplicáveis. E, por fim, você faz a conclusão. No caso do parecer, essa conclusão ela é mais taxativa. Pode, não pode, é regular ou é irregular, é aplicável ou não aplicável. Basicamente isso. Já numa instrução, você vai fazer a conclusão com alguns encaminhamentos. E aí vai depender da análise dos fatos, né, da fundamentação. Mas você que já está estudando controle externo aí, provavelmente já tem noção um pouco mais dos encaminhamentos possíveis de serem feitos. Tá bom? Então, só para mostrar que realmente foi uma questão de contabilidade, resta pagar, uma questão relativamente tranquila. O Sebrasp, normalmente, ele não inventa muita moda. Como são 4 questões uma peça técnica, né, uma instrução ou parecer, é possível que em alguma questão ele invente um pouco de moda. Às vezes acontece isso. Uma outra questão. Mas como o mínimo da prova é geral, é 50% da nota total, a princípio a gente não tem que se preocupar tanto. É melhor ficar muito bom do que tem mais chance de cair no que possivelmente venha, do que tentar, né? A não ser que você já esteja num nível muito avançado, dá para você tentar fugir um pouco ali do mais normal, pegar umas matérias diferentes que podem acabar caindo. Beleza? Então, seguindo aqui, aqui a gente mostra um pouquinho como a gente indica no curso para você montar o seu rascunho, que na verdade não é um rascunho, né, é um esquema eficiente, porque o que a gente gosta muito de falar? Mesmo se você fizer um rascunho, possivelmente, na hora de passar limpo, você vai mudar esse texto. Você não vai manter exatamente o mesmo texto. A gente lê, a gente quer escrever melhor, quer colocar uma outra conjunção, quer trocar uma ordem de palavra, enfim. Só que o certo é que o mais importante não pode ser mudado. E o que é o mais importante? São as palavras-chave, são os termos técnicos, é aquilo que tem que ter em cada parágrafo, em cada período de cada parágrafo. Então a gente indica muito para você não perder tempo, já que não é eficiente. Então, o que a gente indica é que você faça um esquema. Então, defina primeiro a quantidade de parágrafos que você vai utilizar,
a sugestão é que siga o número de tópicos. Então, por exemplo, o Sebrasp, ele sempre vai colocar tópicos a serem respondidos. Então, colocou 3 tópicos, priorize 3 parágrafos. Colocou 2, pode fazer 2 ou 4. Então, tente estabelecer mais ou menos uma simetria entre o número de tópicos a serem respondidos com os parágrafos. Isso tudo por quê? Não é porque o Sebrasp é chato com a forma ali da estrutura textual, que você tem que ter uma simetria de parágrafos, não é isso. Mas é facilitar o trabalho do examinador. Se você faz um parágrafo respondendo cada tópico, o examinador já sabe onde que tem que procurar a sua resposta. Isso facilita muito. A gente vê muita gente perdendo ponto, a gente precisando fazer recurso, porque começou escrevendo sobre uma coisa, aí já falou do segundo tópico no primeiro parágrafo, depois retoma o primeiro tópico, e isso acaba atrapalhando muito o examinador, que vai ter dezenas de provas para corrigir no dia, então ele não vai fazer esforço para procurar a resposta. Se ele não achar rápido ali, ele vai considerar que você não respondeu e não vai te dar a nota. Então aqui segue esse exemplo aqui de esquema eficiente, mas tem outros, né? Tem gente que gosta de fazer a chavezinha, vai abrindo argumento principal, depois abre argumento secundário, argumento terciário, enfim. Cada um tem que fazer do jeito que mais adequa a você. O mais importante é que você seja eficiente e treine da maneira que vai fazer no dia da prova. Em relação à estratégia de preparação, é sempre bom lembrar o risco que existe de se negligenciar a discursiva. Lembrando que a prova discursiva, gente, ela tem uma amplitude de nota muito maior que a prova objetiva. Eu canso de dizer isso, gosto de repetir o máximo de vezes possíveis. Por quê? Porque o primeiro colocado da prova objetiva para o último colocado da prova objetiva, ele vai ter uma distância muito pequena, uma amplitude muito menor. Então, se seguir os padrões, né, das provas, provavelmente vai vir uma prova difícil, o primeiro colocado vai fazer 80 e poucos pontos, 80 e poucos por cento da prova. E o último da correção, ele vai fazer mais de 60%, vai fazer 65%, às vezes 70%, dependendo. Então vai ficar entre 15, no máximo 20 pontos de amplitude entre o primeiro colocado da objetiva e o último da objetiva que vai para a discursiva. Já na prova discursiva, essa amplitude é muito maior. Mesmo que o valor seja de 40 pontos, essa amplitude provavelmente vai ter gente que vai fechar, ou quase fechar, tirar 40, e vai ter gente que não vai tirar metade e vai ser eliminado. Então essa amplitude vai ser de 30, de 20, 25, pelo menos. Ou seja, é, a prova discursiva, a prova objetiva, ela vira uma cláusula de barreira e a prova discursiva entra para definir quem vai ficar dentro das vagas, quem vai ficar fora das vagas, quem vai ser nomeado, quem não vai ser nomeado. Eu sempre me pautei por essa ideia durante minha preparação dos concursos, e a discursiva sempre me ajudou muito. E realmente eu obtive várias nomeações muito por causa da nota da prova discursiva. E eu já ia para o concurso com a cabeça de que, olha, na objetiva eu tenho que passar, né? Tem que estar no bolo ali, porque na discursiva é que eu vou me diferenciar. Então, pensem nisso, né? Não negligenciem, estudem desde agora. É claro que é difícil conciliar, é muito volume, né, de é muito volume de estudo para a prova objetiva, mas tenta colocar pelo menos uma vez por semana ali, faz um texto, vai criando técnica, né? Porque senão você vai estudar muito para objetivo, a gente vê muita gente super bem em várias matérias, e aí vai, fica em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na objetiva, mas chega a discursiva e não faz o mínimo, por exemplo, é eliminado, ou cai das vagas, ou cai até e não é nem nomeado no concurso. Sendo assim, a gente fala muito dos desafios, né, dos candidatos, essa corrida contra o tempo mesmo, de conciliar o objetivo com a discursiva. Então, foi isso que nos motivou a criar o discursiva na prática, né, como forma de otimizar os estudos da discursiva só com aquilo que, de fato, é preciso para você ser aprovado e ir bem numa prova discursiva. Então, é o mínimo de técnica ali, a gente tem que ter técnica e muita prática para que a gente consiga aprimorar os treinos, com os treinos a gente consiga aprimorar e se sair muito bem, ter uma confiança que eu e os outros professores de discursiva na prática, a gente adquiriu ao longo do tempo. Vocês vão ver, se vocês não chegaram ainda nesse nível, é questão de tempo. Se você domina a técnica, que ela é muito simples, então a gente é bem objetivo, bem conciso, porque não tem que inventar muita coisa. Numa discursiva para concurso, você não tem que ser um ótimo escritor, você não tem que saber escrever difícil, usar um vocabulário extenso, muito pelo contrário. Você tem que ser direto, objetivo e simples. E com isso, com uma técnica básica e um treinamento que vai te ajudar a colocar no papel, né, transformar esse conhecimento que é tácito, né, que está dentro de você, num conhecimento explícito para a folha de papel, esse é o grande cerne da questão. Então, quando você consegue transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito de maneira didática para o examinador, porque a ideia de uma discursiva de concurso público, coloquem isso na cabeça de vocês, é facilitar a vida do examinador, facilitar a vida de quem está lendo. E a partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão ter total confiança de irem para a prova sabendo que a discursiva vai catapultar posições para vocês. E nesse sentido, a gente orienta a, primeiro estudar a técnica, então a gente tem umas aulas iniciais bem objetivas, bem concisas, direto ao ponto. O conteúdo, se você quiser ver tudo em PDF, a gente tem videoaula, está gravando outras videoaulas, porque a gente tem uma demanda dos alunos, com alguns alunos de vídeo, mas todo o conteúdo está em PDF, então dá para você
matar o conteúdo todo de maneira rápida, de maneira muito otimizada, e depois partir para o treino. Que com os temas que a gente libera, a ideia é praticar pelo menos uma vez por semana, de 1 a 3 vezes por semana, é o que a gente indica, mas pelo menos uma. E aí, o que a gente orienta também como ótimo, né, que a gente chegou, né, se existe um ponto ótimo, é de ter 3 correções. Por quê? A primeira correção, normalmente, a gente tem um maior número de feedbacks, a gente avalia um maior número de erros, só que com esse primeiro feedback, o aluno já costuma acertar bem aquilo que é necessário fazer no texto. E aí, no segundo, a gente dá uma aprimorada com mais um retorno, e sendo que, normalmente, na terceira discursiva que a gente recebe, o aluno está quase, assim, em um nível muito bom para tirar mais de 80%, mais de 90%, não pecar nem na forma, nem no conteúdo, nem como colocar o conteúdo na prova. É claro, existem variações. Tem gente que já está num nível legal. Então, tanto que a gente oferece os cursos sem correção, porque se você acha que já está num nível legal, você tem que só praticar os temas novos, só praticar com você mesmo, você consegue fazer e comparar ali com o espelho, se está tudo bem, beleza. É, vamos otimizar. Então, segue o seu caminho nesse sentido. Agora, se você também tem mais dificuldades, precisa de mais correções, a gente tem feito, em alguns momentos, oferecido pacotes com mais correções. Mas a regra que a gente chegou é que 3 correções, elas são suficientes e é um número bom, principalmente se você está conciliando com o estudo com a prova objetiva. Então, pelo menos você faz 3 questões para a gente dar um retorno e, além disso, treina, claro que pelo menos semanalmente, os outros temas inéditos que a gente disponibiliza no curso. Aqui um pouquinho do método discursivo na prática, eu já falei, a gente foca muito na prática, porque é o conhecimento básico da técnica, aliado a muita prática, que vai fazer com que vocês cheguem à perfeição ou perto da perfeição numa prova discursiva, tá? Para o concurso, né, do TCE do Paraná, especialmente a gente vai ter essa aula aqui, que a gente está analisando o edital, já estou dando algum spoiler de algumas coisas. Temos a aula de apresentação do curso, uma aula de histórico de temas para área de controle, para vocês entenderem mais ou menos, né, o histórico, isso é muito importante na hora de guiar os estudos. Então, essa aula é boa para vocês assistirem ou lerem já no início da preparação, porque isso vai guiar, vocês estão estudando para o objetivo, então na hora que vocês se depararem com uma matéria, algum tema que é mais quente, vocês vão dar uma priorizada. Então, deem prioridade para ver, ou lerem ou assistirem essa aula. Depois tem uma aula de aspecto microestrutural da banca Sebrasp. A banca Sebrasp é chata com as questões microestruturais, né? Ela tem muito, avalia de forma muito pontual, né, os erros. Então, avalia por linha ali se teve erro de grafia, propriedade vocabular, pontuação, morfossintaxe, enfim. Fazendo um paralelo com o FGV, uma banca bem mais chata na parte de microestrutura, né, de gramática em geral. Depois a gente tem uma aula também de macroestrutura, que é onde eu também abordo os tipos de textos que estão sendo cobrados, então essas diferenças entre parecer, entre instrução, entre uma questão do Sebrasp, como costuma ser um modelo de questão do Sebrasp. Além disso, a gente tem uma aula com 2 esqueletos, né, propondo 2 esqueletos de como responder questões discursivas, e uma aula de dicas que ajuda muito a vocês não perderem pontos bestas, principalmente com a Banca Sebrasp. Então, a Banca Sebrasp, por exemplo, ela é muito chata na hora de você for citar um normativo, se você não coloca o ponto ali no meio da do número da lei, ela tira ponto de grafia. Se você não menciona a sigla, ela tira ponto. Então, tem algumas coisas que a gente coloca como dica e ajudam muito a você não perder décimos muito importantes. Além disso, para a área de contábil e jurídica, a gente vai ter 25 temas inéditos, e para as demais áreas, a gente vai ter 15 temas inéditos. Eu vou passar na sequência aqui para vocês verem como ficou o nosso cronograma. Nos 2 opções, né, em todos os cursos que a gente está oferecendo, tem até 3 correções. Aí, primeiro eu vou mostrar um pouquinho, né, só para passar rapidamente, para vocês conhecerem como funciona esse modelo do nosso tema inédito. Então, não é simplesmente um tema inédito. Nosso tema inédito, ele vem com o tema inédito, que é o comando da questão. Além disso, vem com um referencial teórico, que é todo o conteúdo que você precisa para responder essa questão. Depois, a gente coloca os quesitos avaliados bem no padrão da banca. Então, você que vai encarar a banca Sebrasp, a gente coloca lá os quesitos, tem sempre o quesito de apresentação, depois os quesitos de conteúdo ali, com os conceitos. Então, pelo menos tem 2 conceitos, tem às vezes 3, 4, 5. Basicamente, a gente reproduz como que a banca cria uma questão e tenta ser o mais fidedigno possível para você não se surpreender quando chegar na hora da prova. E, por fim, a gente ainda fornece, dentro desse tema inédito, um modelo de solução, que seria basicamente, né, uma resposta padrão, uma resposta ideal que poderia, provavelmente ganharia nota máxima nessa questão, para você se comparar. Às vezes você faça o texto, então você não vai mandar todos para correção, você sempre compare com o modelo de solução, que você vai ter uma ideia de como deveria responder a questão ou a peça técnica, né, a instrução parecer. Aqui tem um modelinho é, breve que a gente tem
a banca Sebrasp. Então, aqui está o modelo, tá bem no padrão do Sebrasp. Eles sempre colocam um tema aqui e aí os tópicos a serem respondidos. Aí, o referencial teórico, basicamente, é aquilo que eu falei do conteúdo. Então, tudo que o aluno precisa saber para responder a questão. Às vezes, a gente vai até um pouco além para contextualizar, para aprimorar o conhecimento do candidato. Na sequência, a gente tem os quesitos avaliados, como eu disse, bem na linha de cada banco. Então, no Sebrasp, a gente coloca os conceitos todos, simulando mesmo como seria uma avaliação do Sebrasp, e depois fazemos em todos os temas um modelo de solução. Então, para contábil jurídica, aqui tem o cronograma. Se quiserem dar um print aí, quem vai fazer, dá uma olhada. Esse cronograma também está no curso, então, adquirindo o curso, você vai ter noção para você se programar, saber quando vão sair os temas novos. A ideia nessas duas áreas, que terão 25 temas. Então, a gente vai ter 2 temas, pelo menos, por semana, e, além disso, a cada 2 semanas, a gente vai ter uma instrução ou parecer. Então, a lógica é seguir, né, são 20 questões e 5 instruções ou parecer, seguindo a proporção do edital de 4 questões para 1 parecer. E aí, a gente coloca no final, a gente vai ser uma semana antes ali da última semana, né? A gente vai colocar um simulado, que seriam as quatro questões com uma instrução em parecer. A gente entende que é bem importante. Se a gente vai colocando todas as questões apenas semanalmente, é, eu sinto que a gente não induz muito o candidato, o aluno, a fazer um simulado, e a gente considera muito importante, pelo menos uma vez, você simular de fato como vai vir na prova. Então, nesse simulado aqui, se der, faça exatamente o que você vai enfrentar no dia da prova. Então, cumpra o horário, comece o simulado exatamente no período da tarde ali que vai ter a prova. Às vezes já leva a mesma comida que você vai levar no dia da prova, um chocolate, uma barra de cereal. Tente almoçar de maneira parecida, para você simular mesmo o ambiente, para você sentir a pressão. Não veja eu oriento a não olhar os padrões de resposta, não olhar a questão antes, para você dar uma estudada. Então, é assim, para realmente simular o que você vai enfrentar no dia da prova. E as demais áreas, né, administrativa, economia e engenharia, a gente vai oferecer um modelo de 15 temas inéditos e a cada 3 semanas uma instrução e um parecer. Também na última semana ali, do dia 29 de julho, a gente vai disponibilizar um simulado exatamente no modelo que você vai enfrentar no dia da prova, com 4 questões e uma instrução ou parecer. Aqui eu vou até fazer um pedido de desculpa, em nome do Discussão na Prática, para os alunos de TI. É a única área que a gente não vai conseguir atender nesse concurso. Realmente, a gente tem tido uma demanda muito grande, a gente sabe que o mercado não atende, mas quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente não quer oferecer algo que a gente não tenha validado, que a gente não tenha muita confiança que seja um produto de qualidade. Então, por isso, a gente ainda optou por não disponibilizar o curso da área de TI, de informática, enfim, mas a gente já está buscando algumas parcerias e a gente sabe que a demanda é grande, que não tem nada no mercado e, de fato, os alunos de TI, de informática, assim, eles estão sendo prejudicados na preparação, mas principalmente na parte discursiva. Só que a gente promete aí que em breve vai ter novidades, tá bom? Então, o lançamento é na segunda, dia 27/5, nas áreas que eu já falei. Rapidamente sobre as condições. Para a área contábil e jurídica, que são os 25 temas, 3 correções, 12 vezes de 44,61 e sem correção, 12 vezes de 29,64. Já para as demais áreas, administrativa, econômica e engenharia, 3 correções, 12 vezes de 34,63 e sem correção, 12 vezes de 19,66. Aqui já falei um pouquinho sobre mim, mas quem estará com vocês? Os meus 2 sócios, os outros 2 professores do Discursivos na Prática, são excelentes professores, excelentes profissionais. Todos nós trabalhamos no TCU, e a gente é uma equipe multidisciplinar, então cada um tem sua área de formação. O Henrique é formado em engenharia, eu sou formado em direito, o Jefferson é formado em comunicação e já foi professor de português, mas todos nós nos especializamos também em áreas diferentes, então isso é muito bom, eu acho que é isso que tem dado tão certo no nosso curso. A gente consegue deixar o curso bem robusto pela multidisciplinariedade nossa, e o Henrique foi aprovado nos últimos concursos, nos primeiros lugares, o Jefferson já foi aprovado em primeiro lugar em outros concursos, foi professor de português há muito tempo, enfim, saiba que vocês estão muito bem assessorados, a gente coloca a mão na massa mesmo, então o curso é todo feito pela gente, os temas a gente é quem cria, as correções, então assim, a gente coordena tudo, nada não passa por a gente, e é isso. Basicamente, se você quiser outras informações, acesse o www.discursivanapratica.com, pode inserir o /TCEPR, que ele já está no ar. Só queria agradecer para quem chegou até aqui, desejar ótimos estudos, falar mais uma vez que a gente está totalmente aberto para tirar dúvidas. A gente tem um grupo no Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem as nossas redes sociais, a gente está sempre em contato com os alunos. É muito importante essa troca, até para a gente saber quais são as demandas, quais são as dificuldades e ir aprimorando cada vez mais. Beleza? Ótimos estudos, contem com a gente e nos vemos em breve em mais um encontro.
discursiva na prática.